dia a todos. Peço a vossa compreensão por interromper. Alguns estariam em boa meditação. Nós vamos acompanhar esta leitura, cujo título é Assim Será. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isto foi Jesus e foi registrado em conversa com Lucas. Lucas conversando com outros seguidores e pessoas que estiveram com Jesus. Ele traz-nos esta nota do Cristo, já ouvindo de terceiros. Significava que a mensagem de Jesus havia ficado naqueles corações. E isto é tocante. E Emmanuel comenta: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem, mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação, em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim, será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Vamos unir os nossos pensamentos. Nossas emoções. E vamos colocar o nosso mestre maior. Aquele que desejamos sincera e ardentemente esteja em nossa alma, em nossos intentos, para que seja Ele o nosso timoneiro. Segurança, galhardia, caminho reto, amparado, em direção ao Pai. Colocamos-te em nosso pensamento, querido Jesus, agradecendo-te a presença amiga nesta doce manhã. É tão bom sentirmos envolvidos pela Tua paz. Teus mensageiros da espiritualidade nos envolvem a todos
porque todos desejamos aprender em conjunto, estudar, aplicar em nossas vidas o conceito que nos deixaste através de tuas orientações, de tuas palavras, estruturadas, todas essas mensagens, no exemplo vivo, absolutamente marcante. Exemplo que demonstra que as tuas palavras podem ser aplicadas em vida com consequências para a eternidade. Recordamos-nos, Jesus, que depois de tantos abalos, tantas ofensas, enxovalhos, agressões, do alto do madeiro, tu olhastes para todos nós, a turba enfurecida ou ensandecida, e orastes por nós, pedistes por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje acrescentamos, eles ainda não sabem o que fazem. Porque tu deixaste, Jesus, um caminho firme e seguro para que nós trilhássemos. E nesta manhã, desejamos que estejas conosco, abençoando-nos o encontro, para que tudo aquilo que produzirmos de bom beneficie também outros irmãos. Que assim seja, querido amigo. Bom dia a todos. É interessante porque a sensação que nós temos é que, em boa verdade, nós estamos em tratamento. Nós estamos a receber um auxílio muito grande e importante da espiritualidade para trabalhar algo que nós nem estudamos muito, que é o nosso campo mental. Nossas emoções, todos os caminhos que levam ao nosso sistema nervoso central, tudo isto é trabalhado pela espiritualidade nesses momentos em que nos pacificamos. Por quê? Porque deixamos de fazer ruído. Abrimos o coração e a mente para receber este auxílio. Então, hoje, em especial, vamos falar justamente sobre emoções. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. Já foi a outra casa espírita? É a primeira vez que vem? Aqui em Portugal é a primeira. Ah, mas já conhece do Brasil. Sim. Seja bem-vinda, tá bem? Todos também. Tá vendo? Alguma questão no final? Estamos à vontade, está bem? Para quem quiser, podemos conversar. Estaremos a conversar sobre... peraí. Deixa-me falar aqui. É importante. Temos aqui na tela a seguinte frase que muitas vezes está aqui de propósito, está bem? E por que eu digo de propósito? Porque Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, ele é convidado a conhecer Jesus com esta frase: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foi Inácio de Loyola que insistiu com Francisco Xavier. E ele não gostava, ele ficava aborrecido. Já o incomodava, porque Inácio de Loyola tinha um ar um pouco sinistro, um chapéu, uma aba larga, uma figura mesmo muito própria do século XIV, século XV, nesse caso, e século XVI. E Francisco Xavier, ele estava em Paris, havia saído de Navarra, e em dado momento, depois de muito ouvir aquilo, e no dia em que se aborrece mesmo, fica mesmo aborrecido, diz: olha, pare com isto, Inácio, não quero mais ouvir isto, ele está sempre a repetir isto. Então ele vai dormir, e aquilo perturba-o. E ele começa a pensar nesta frase que é de Jesus: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E então ele faz uma viagem. Ele desperta para a sua missão. E ele descobre qual é a sua missão na Terra. E aí ele abandona verdadeiramente, fisicamente falando, sua mãe, sua família, que já estava em Navarra, e parte para anunciar a mensagem de Jesus numa vida épica. Então merece ser conhecida e em breve vamos ter algumas notícias sobre isso, está bem? Dito isto, para vos dizer, se o mentor da casa, Francisco Xavier, esta é a frase que o modifica, nós também podemos pensar muito nesta frase e avaliar em cada momento da nossa vida, das nossas decisões, o que é que nos interessa.
ganhar as coisas do mundo, olha, com uma lição que lemos, não é? Ou buscar as coisas da alma. Está bem? Atitudes Renovadas, capítulo sobre emoções. Então, está aqui esse livro. Este livro, Atitudes Renovadas, tem muitas mensagens, todas elas de teor de renovação, interior e exterior. É um livro que mescla uma coisa muito interessante. É extremamente simples. Lê-se uma lição, encaixa-se bem, é fácil. E, ao mesmo tempo, absolutamente profundo. Obriga-nos, se quisermos ver com cuidado, ir ao detalhe da mensagem e mergulhar no pensamento de Joana de Ângeles. Então fica aqui a sugestão deste livro para estudo. Até pode ser um livro de mesa de cabeceira, ou de cabeceira, se quisermos. E posso vos dizer que mexe com o nosso sistema emocional. O nosso centro de forças cardíaco move-se. Ele quer sair do lugar, acreditem, não é fácil. O que é muito bom quando isto acontece. Significa que estamos a mergulhar num pensamento espiritualizado que vai confrontar o nosso sentimento ainda muito vinculado às coisas da Terra. Então a nossa sugestão deste livro, Atitudes Renovadas, podem encontrar aqui na biblioteca ou na livraria através de encomendas. Nós não temos muitos, mas é possível fazê-lo. Então, dentro deste capítulo, o que é que eu vou vos dizer? Recordar, este é um trabalho que é nosso, não é meu, não é de Joana de Ângeles, é de todos nós. Então, façam perguntas, participem, está bem? O que eu peço é que seja só um de cada vez, para não haver grande confusão, está bem? É só aquilo que nós pedimos. Então, vamos falar sobre emoções. Isto é muito simples mesmo, está bem? Então, vamos lá. A palavra emoção provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. Eu vou parar aqui. Atenção, vamos estudar até ao fim, mas eu vou parar aqui só por um detalhe. Nós, muitas vezes, pensamos de maneira distraída que emoções são coisas passageiras. E não são. As emoções são aquilo que consubstanciam, em boa verdade, o que nós somos. Porque será sempre a emanação daquilo que nós sentimos. Emover e criar movimento. Das emoções nascerão movimentos. Nascerão ações. Então, emoção. Emoção é emoção, sentimento com ação. Emovere. E nós não damos importância às emoções. Damos de vez em quando. E nós dizemos, eu dou importância. Sabe quando é que a gente descobre que não damos importância às emoções? Quando estão a acontecer coisas que nós não controlamos e, portanto, não nos preparamos emocionalmente para cada uma delas. Ou seja, nós damos importância às emoções muitas vezes de lábios, falamos. Mas parar para refletir, uma reflexão profunda, é muito raro em nós. Mesmo muito raro. O que nos leva depois a este descontrole, volta e meia, numa situação ou outra, em que perdemos o tino, vamos chamar assim. Está bem? Então, para percebermos logo da importância do que são as emoções. Eu vou fazer um pequeno resumo do que vamos estudar e depois, se sentir necessidade, voltamos a tratar disto. Que é, a lógica do que vamos estudar é as emoções podem e devem ser trabalhadas. As emoções não são sentimentos que nós devamos fugir deles, nem querer abafá-los. Por piores que sejam, eles têm que vir ao de cima. Este é um grande drama nosso na perspectiva das emoções, porque nós fugimos delas, muitas vezes. Não as encaramos. E às vezes elas vêm ao de cima e o que nós fazemos? Atenção, não estou a dizer que os senhores fazem, está bem? Porque toda a gente que aqui está é anjo. Tá bom? Não esquecer disso. Okay? Aqui ninguém... Aliás, foi um engano nós termos encarnado. Tá bem? Não é nenhum peso para ninguém. Okay? Só estou a falar de uma realidade distante. Tá bem? Que serve para os outros. Então, o que ocorre aqui é que nós fugimos dessas emoções e acabamos por não crescer.
Não enfrentamos as nossas próprias emoções. É muito simples para nós percebermos hoje, conforme vamos estudando a doutrina espírita, que nós não vamos fugir da nossa realidade nem quando desencarnarmos. Quando nós desencarnarmos, por exemplo, se eu desencarnar aqui agora, eu sei que vocês normalmente ficam com medo quando eu digo isso. Se eu desencarnar aqui agora, eu vou continuar a ser exatamente quem sou. E por uma questão de idioplastia, até aparecerei com a mesma vestimenta. Porque é assim que funciona. Então a morte não muda ninguém. Nós não vamos colher no futuro aquilo que plantamos hoje. Nós colhemos já, emocionalmente falando. Emocionalmente, colhemos já. No futuro vamos colher os reflexos do plano em que nós agimos. Fizemos o bem hoje, amanhã surgirá uma oportunidade de beneficiarmos com isso, mas não o fazemos para beneficiar. É natural, faz parte da vida, Deus é amor. Mas emocionalmente, é no momento em que nós nos modificamos e queremos tomar, ou tomamos uma boa decisão, então emocionalmente somos beneficiados na hora. Não é para o futuro. Então a emoção, ela deve ser trabalhada. Detalhe, nós vamos perceber hoje uma coisa muito curiosa. Nós não criamos vazios. Nós não retiramos emoções negativas de nós. Nenhum de nós faz isto. O que fazemos é, colocamos outras emoções novas que vão retirando espaço na nossa vida das emoções antigas. Então, peraí, isto é contrário àquilo que o Casimiro acabou de dizer, não é? Ou seja, eu não vou vencer as emoções perturbadoras. Não, vou aplicando novas e conforme eu vou amadurecendo, eu olho para as antigas. E digo, realmente aquilo não funcionava. Olho, encaro e elimino. Naturalmente, não é porque vou lutar contra elas. Aliás, nunca se deve fazer isso. Quando lutamos contra uma emoção, estamos a vivê-la. É muito curioso. Processos de tristeza profunda, raivas, revoltas, ódio. Ai, eu não posso, eu tenho que parar de odiar e por aí fora. Não funciona. Aceita que tem o sentimento, para e começa a aplicar outro sentimento. Eu vou usar um termo que normalmente nós não utilizamos, né? Benevolência. Aplicar a visão do bem sobre as coisas. E a nossa emoção começa a mudar. A anterior do ódio desapareceu, vai desaparecendo lenta e gradualmente, porque queremos ser melhores. Então o processo de desenvolvimento que nós vamos estudar é perceber o que são as emoções e que nós não vamos lutar contra elas, vamos alterar e aplicar novas emoções. Tudo bem? Dá uma certa tranquilidade? Não dá? Eu, para mim, dá, porque aquelas pessoas dizem assim, não consigo perdoar. Tudo bem. Primeiro, perdoar não é esquecer. Lembrar sempre disto. É sempre bom reforçar isto. Perdoar não é esquecer. Se fosse para esquecer, ninguém aprendia nada. O que nós fazemos é lançamos compreensão sobre o processo, resolvemos e está feito o perdão através da ação do bem, bons pensamentos e por aí fora. Então, a pessoa diz assim, explicada a questão do perdão, eu não consigo perdoar. Tudo bem. Assumiu. É muito bom. Agora vamos trabalhar para alcançar o perdão. Primeiro compreender o que é o perdão e por aí fora. E as emoções vão se alterando. Por quê? Porque eu desejo agora perdoar. Já parei de pensar que não consigo. Eu não consigo perdoar. O que é que vai acontecer? Não consegue mesmo. Por quê? Leia-se, eu ainda não quero. Porque quando eu quero, começo a modificar o processo. Tudo bem? Retaliações? Alguma? Ainda não? Vou ter sempre, não tem problema. Reclamações fechou às 9. Ok. Estejam à vontade, está bem? Então vamos lá agora falar sobre o conceito de Joana d'Anjos. Importantes na ocorrência desse fenômeno, das emoções, são o seu propósito, assim como as suas consequências. Então, importante saber qual é o direcionamento e consequências traz. Quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo em favor do próximo, temo-la como positiva ou nobre, porque edificante e realizadora. Temos boas emoções. Vamos sentir boas emoções. Aquela luz que sai do coração, aquela alegria, o bem-estar. Isto é muito bom. Bem, os resultados serão analisados pelos efeitos que produzam no indivíduo, assim como naqueles com os quais convive, estabelecendo harmonia ou gerando empecilhos. Muito bem. É aqui que começa a nossa autoavaliação, também pelo exterior. Há uma coisa que eu tenho sempre. Razão.
Eu tenho sempre razão. E o que eu digo para mim mesmo, Casimiro, morra com a razão, você não vai fazer nada com ela. Nós não precisamos de razão. Nós precisamos de paz e entendimento. Certa feita eu ouvi uma palestra há cerca de 35 anos. Foi ontem. Eu era muito bebezinho. E o senhor disse assim... O que ele disse? Eu lembrei dos 35 anos, lá foi. É falta de memória. Não é? Eu vou voltar aqui porque eu quero dizer mesmo, ipsiverbis, o que ele disse. E vai voltar daqui a pouco. Os resultados serão analisados pelos efeitos que produzem no indivíduo. E é fundamental isto. Perceber que o que vai fazer com que eu avalie as minhas emoções é ver o que está a acontecer à minha volta. As pessoas que estão à minha volta estão em paz? Estão tranquilas? Gostam da minha presença? Ou cada vez que nós chegamos é um problema? As pessoas nunca sabem que humor vamos estar, como é que nós estamos. Então eu começo a avaliar pelos efeitos. No indivíduo, que é nós, como naqueles com os quais convivo. E como é que eu me sinto? Cheio de razão. Mas a razão não traz paz. Lembrei o que o senhor disse. Vês? O outro está a dar curto-circuito no neurônio. Um agora, né? O outro vai acordar a seguir. O que acontece é que nós muitas vezes queremos, por uma questão de regra, fazer o que é certo. E ele dizia na palestra que nós devemos fazer o que é melhor. E eu pensei, falta de retidão. E ele explica, de forma mais simples do mundo. Estamos numa estrada. Estamos no sentido único, corretamente, dentro da velocidade. Olha, com teste de alcoolemia a passar muito bem. Estamos ótimos. E vem um caminhão desgovernado na contramão. Ele vem na contramão, eu estou no caminho certo. O que é que eu devo fazer? Desviar. Não é? Mas qual era o certo? Eu estou na minha mão. Estou cheio de razão, não é? Não. Embates desnecessários. Nós às vezes achamos que vamos educar os outros, dizendo-lhes, faça isto, faça aquilo outro, vou-lhe apontar a verdade e por aí fora. Para quê? Jesus fez isso? Não. Ele passava. Jesus deixava o perfume da sua presença. Ele orientava, fazer assim, fazer assado, desta forma, caminhai nesta direção, perdoai. Mas depois não ficava a dizer, você não perdoou. É por isso que você está assim. Então, o exemplo de Jesus é tão simples, porque ele ama, ensina e passa, dando o exemplo. Dando o exemplo. Então, nós podemos olhar para as emoções de Jesus e perceber que Jesus, as suas emoções, né, os efeitos que produziam nele, era de paz, era de harmonia, uma segurança impressionante. À volta dele, o que acontecia? Quem estava em sintonia com o bem, seguia-o. Quem estava perturbado com a sua razão, perseguia-o. Uns seguem, outros perseguem. Era o que eles faziam. E Jesus continuava. Ele não voltava para trás para exigir mudança do comportamento dos outros. Muito de nós faz isso, pois não? Nem fizemos. Não fazemos. O que nos traz muita paz, não fazer isso. Está bem? Então, peraí. Só para gravar. Eu não consigo avaliar as minhas emoções. Muito bem. Se eu não consigo avaliá-las por dentro, vamos avaliar por fora. Ver o que acontece. E vamos ter coragem de assumir as respostas que o mundo nos dá. É muito difícil dizer para alguém o que é a luz se nós não conhecemos a noite. Se nós não conhecemos a noite, a luz fica algo estranho de se explicar. Então, mesmo nos sofrimentos, é importante que nós tracemos linhas de entendimento para perceber porque é que aconteceu, que benefício eu tirei, para que quando as coisas estejam bem, eu consiga fazer esta correlação. Dizer, olha que bom. É tão simples perceber isto quanto eu estou a andar normalmente e um dia tenho um problema e não consigo andar. Eu vivia numa esfera, numa condição muito bem e não me apercebia.
Ora, as emoções são iguais. Eu preciso de um patamar para perceber que estou em paz, em harmonia, para fazer comparações quando não estou tão bem. Manter vigilância. Agora, para alguns, gente, cá entre nós, ninguém nos escuta, está bem? Para alguns, a paz está na guerra. Adoram uma confusão com vizinhos, com não sei quem, não sei quem, por aí fora. E as pessoas dizem que estão bem. Em boa verdade, não estão. E respeitamos. Não tem uma baliza, não encontrou um momento de paz. Ou pelo menos não o buscou. Nós o que é que estamos a fazer? A buscar esses momentos de paz. Então temos uma bitola. Então, de cada vez que sairmos desse capítulo, lá desse momento, estejamos vigilantes e perguntemos se nós queremos estar assim ou não. Mesmo que tenhamos muitas razões. Mesmo que tenhamos tantas razões. Porque ele fez isso, porque ela fez aquilo outro, porque na infância... Tudo bem, é tudo respeitável. Mas vamos começar a trabalhar as nossas emoções para educá-las. Então, os resultados serão analisados pelos seus efeitos. Ok? Joana continua. São as emoções responsáveis pelos crimes hediondos, quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionadas para os objetivos dignificantes do ser. Espera aí. Isto coloca-nos num patamar muito elevado no que se refere às emoções. Então as emoções são esse elemento que produz isto tudo? Sim, é verdade. Nós já sabíamos disso? Sim, é verdade. Pensávamos nisto? Não. Por isso, muitas vezes, as nossas emoções estão desencontradas com a realidade e com a paz. Porque nós não pensamos nisto. É verdade. Se nós formos materialistas, se nós formos muito tecnocratas, no sentido mais materialista da coisa, nós vamos ver as coisas só práticas. Não mergulhamos para o interior. E o que está aqui a dizer é que tudo aquilo que nós assistimos é fruto disto. Nós estamos a viver uma guerra na Europa. Não estamos? E é fruto do quê? Das emoções desencontradas, equivocadas, pontos de vista absurdos, meramente materiais, de poder. Olha, basta acompanhar a leitura que foi feita logo no início, né? Eu posso ter tudo no mundo. Tudo. Mas, se não fizer bom uso disto, serei mais um viajor desavisado e com problemas sérios para o futuro. Então, pensar nas emoções não como uma coisa ligeira, mas fazendo parte da nossa consciência no dia a dia. Pensar nelas. Não estamos bem emocionalmente? Vamos pensar, sem receio. As emoções, do ponto de vista psicológico, podem ser agradáveis ou perturbadoras, estabelecendo identidades tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. O importante no que concerne às emoções é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. Ou seja, temos estas e temos que pensar. Eu tenho medo do quê? Há pessoas que têm medo. O medo... Agora eu vou brincar convosco. Brincar fácil. O medo é fruto da desinteligência. Normalmente quando dizemos isso, as pessoas pensam, não, eu sou uma pessoa inteligente. Claro, não é nesse sentido. Inteligência é o conjunto de conhecimentos. Cada vez que eu tenho uma coisa em que eu tenho medo, significa que eu não a domino, que eu não a conheço. Então como é que eu faço para vencer o medo? Estudo e conheço. Olha, eu tenho medo do além. Alguém tem medo do além? A gente já descobriu que o além não é além, está mesmo aqui, né? Se desconhecermos, se formos pessoas muito supersticiosas, aí temos medo. Por quê? Porque não conhecemos. Então o que é que se aplica nesse caso? Conhecimento. Luz. E o medo passa. Atenção, eu não estou a falar do medo instintivo que nos defende, é positivo. O meu médico aconselhou-me no último mês, eu tenho que dividir isso convosco, que ele pediu para que eu evitasse ser atropelado porque fazia mal aos ossos. Então eu evito ser atropelado. Porque eu acredito mesmo que ele tenha razão. Então, o medo que nós temos de acontecer alguma coisa, previne-nos, né? Eu não vou ficar encostado a abismos. Né? Se eu der mais um passo, cai no abismo, não vale a pena. Então, tomar cuidados é natural. Agora, o medo patológico é fácil de ser enfrentado. É enfrentá-lo. Alguém tem medo da morte aqui? Estejam à vontade, não levantem a mão, está bem? Que é para não criar assim um medo. Ninguém tem medo da morte aqui, pois não? É mentiroso. Ai, desculpa. Saiu. Só não é importante morrer já, não quero, mas o medo não tenho. Boa. É isto mesmo. Atenção, eu brinquei com isso também.
Se alguém tiver medo da morte, não tem problema nenhum. Conforme for estudando, vai ser percebendo que a morte não é para buscá-la, porque ela vai acontecer, gente, seja por onde for. Merece da nossa parte o mais profundo respeito. Só. Medo? Não. Medo não. Nós temos um medo instintivo que nos protege e nos quer manter na vida. Perfeito. Agora, o medo patológico da morte só nos faz mal. Só adoece as nossas células e leva-nos mais depressa, está bem? Percebem a ideia? Então, nada de medo da morte, mas respeito pela morte. Lança-se luz. Ora, o conhecimento faz com que nós tenhamos a oportunidade de ir vencendo essas coisas. Então, medo desaparece. Eu aplico conhecimento e a emoção começa a melhorar. Okay? Aproximação. Sim, aproxima-nos ou não. Quer das pessoas, dos factos, dos acontecimentos. Repugnância. Repugnância e rejeição é difícil. Muitas vezes ele não é racional. Ele é só emocional mesmo. E aí o que eu digo? Eu não posso estar com aquela pessoa que me faz mal. Detalhe. Alguém ouviu Jesus de Nazaré dizer, olha, eu não posso estar a tua beira que você faz mal. Então não é exemplo, pois não? Então cuidado com essas nossas frases. Eu sei que vocês nunca disseram, pelo amor de Deus, nem passa. Eu nunca ouvi isso, nem sei de onde é que eu tirei essa ideia. Cuidado com isso, porque isto coloca-nos num patamar de orgulho, de falta de humildade tão grande que nós nem nos apercebemos. Porque o meu semelhante, se está doente, porventura, se é ele que está doente, Jesus veio também por ele. E aliás, veio por quem está doente. Então o que é que eu faço aí? Eu começo a trabalhar as minhas emoções. Se eu tenho dificuldade em alguma coisa, vou trabalhar para o bem. Reconstruir minhas emoções. É muito fácil para nós, sem nos apercebermos, arvorarmos é melhor do que os outros. É muito fácil. É uma das coisas mais simples do mundo. Atenção, para quem faz isso ou já fez, não tem problema nenhum. Está para trás, está para trás. O importante agora é a nossa consciência do que vamos fazer daqui para frente. Então, sempre daqui para frente. Não estou a falar desse estudo. A maior parte já conhece isto. Não é? Mas perceber que podem ser desta natureza. Mas o detalhe de Joana é que o importante relativamente a isto é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. Detalhe, não confundir esforço com ter que ter força de vontade. São coisas distintas. O esforço é o trabalho, que nós saímos de um sítio para o outro. É aplicar força, movimento, ação. Okay? Qual é a diferença entre ter força de vontade? É que se eu precisar aplicar força na minha vontade, é porque eu não tenho a vontade. É tão simples quanto isto. Eu quero ir assistir a um desporto que eu adoro, que eu acho fantástico. Então quero ver uma apresentação do meu filho aqui ou acolá. O que é que acontece conosco? Há algum esforço? É preciso força de vontade para ir? Não. Meu Deus. Quase que às vezes cancelamos tudo. Não é que sei que aquilo era tão importante, mas eu quero ir ali. Então não é preciso força de vontade, é preciso vontade. Só isso. Quando queremos, é vontade. Quando não queremos, aí fica mais difícil. Okay? Vale para tudo, inclusive para diversos vícios, né? Que eu não vou aqui citar. Hoje não me sinto à vontade para o fazer, porque senão vamos ficar aqui muito tempo. Ok? Então, desenvolver esforços para alterar. Então, nós podemos. É por isso que aqui estamos. Quando se expressam prejudiciais as emoções, o indivíduo tem o dever de trabalhá-las. Se eu não me perceber que eu tenho um dever, eu não aproveito a bênção de ter um dever. Hoje compreendemos que o dever é uma oportunidade. É muito bom ter um dever, apesar do poeta dizer o contrário. Então, dever. É tão bom ter um dever. Direitos são naturais. Quando temos um dever é porque assumimos responsabilidades. Colocamos-nos num caminho de ação. Então eu tenho o dever de fazer isto. Isto é maravilhoso. Gente, é uma mudança. Normalmente o que queremos é só direitos, não é? Eu quero os meus direitos, quero os meus direitos. Eu nunca vi ninguém fazer uma greve. Eu quero os meus deveres. Eu quero assumir as minhas responsabilidades. É? Então mesmo a ver em casa, nós a falarmos com os nossos pais quando éramos jovens, né? Os nossos filhos a dizer, eu quero deveres. Eu quero direitos. Mas o dever é uma bênção. Então nós temos esse dever de trabalhá-los. E quando alcançamos essa necessidade, essa percepção, que é um dever trabalhar isto, faz-nos bem. Porque eu já tomei uma decisão. Eu quero fazê-lo. Algum comentário? Faz favor.
gosta de estar com alguém. Sim. Digamos que não é nada de repugnância, não é nada. É quando se está com uma pessoa e uma pessoa sente que não fica bem. Que Pela maravilha. energia Que nos transmitem, né? Exato. Isso é maravilhoso. É uma oportunidade maravilhosa. Imagine que a pessoa vai ao médico e o médico está lá para receber o doente e o médico passa-lhe a transcrição, avalia-o de cima a baixo e ajuda-o. Então, se nós estamos bem, sentimos que alguém não está bem, ao invés de nós ficarmos mal, já que nós estamos bem, vamos deixar a pessoa bem. Aquilo que ficar de resquício em nós, a nossa boa emoção, esse dínamo gerador de luz, vai transformar mais cedo ou mais tarde, mais minuto, menos minuto, e teremos ali a oportunidade de ajudar alguém. E isto deve, em nós, ter um sentimento de gratidão. A alegria de poder ajudar. Eu sei que isto normalmente é o inverso do que a gente espera no processo, mas não é tempo de nós reclamarmos de situações e trabalharmos em nome de Jesus e em nosso próprio nome, né? Em favor do próximo. Se alguém não está bem, eu sinto que não está bem, eu posso me queixar e ficar assim e dizer para toda a gente, não vale a pena. Paz no coração, e depois é tão bom quando as pessoas dizem assim, olha, sinto-me melhor. Olha que bom que se sente melhor, que maravilha. E nós estamos a orar ali em silêncio. Né? Façam isso de vez em quando à distância. Sabem que uma pessoa não está bem. Isso é um exercício maravilhoso, eu vou vos dizer. Eu às vezes rio de mim mesmo. A pessoa está à distância e nós começamos a orar, a pedir para que a pessoa esteja em paz e mentalizamos a luz a envolver a pessoa e por aí fora. Gente, é maravilhoso. Faz bem em primeiro lugar a quem? A nós próprios, porque entramos numa boa sintonia. Mas não é por isso que fazemos. É porque queremos mesmo bem. E isto é uma oportunidade. Está bem? E isto acontece. Está bom? O que está a dizer é mesmo comum. Agora é mudar. É como, por exemplo, quando nós chegamos à casa espírita e dizemos assim, olha, eu preciso de ajuda porque eu sou muito achacada, com sentimentos negativos que não são meus, eu sinto que tudo me perturba e por aí fora. Não tem problema nenhum. Venha, vai ser auxiliada a quê? A modificar a própria estrutura emocional de sintonia para começar a beneficiar ao invés de ser afetada. É este o trabalho. Se um espírito me influencia, se alguém que está com um sentimento negativo ou doentio me influencia, eu devo sempre me recordar que eu também influencio. A minha força, a minha dinâmica de fé deve me estruturar para doar essa energia e ajudar. Está bem? Nós temos volta e meia, quase todas as semanas, todas, eu tenho que dizer a verdade, não posso enganar-vos. Todas as semanas recebemos entidades espirituais em situações difíceis, às vezes há décadas, há séculos em sofrimento, e o médium acompanha, recebe essas psicofonias, ou atua com psicofonia, recebe os embates da entidade durante alguns minutos, às vezes até alguns dias antes, sofre essas consequências, e nós pensamos assim, bom, sofrimento do médium, coitadinho. Não. Primeiro é a oportunidade, e em segundo, é uma pessoa que porventura estava a sofrer há 30 anos. E eu por 3 ou 4 dias, ou por minutos, sinto algum embate dessa energia que nos chega, e uma pessoa que está doente há 30 anos começa a virar o seu processo de estado de alma, né? Encontra a paz. É simples assim. Não tem segredo nenhum. Então, é motivo de agradecimento sempre. É interessante estar numa reunião mediúnica e depois nós perguntarmos a nós próprios se nós estamos a ser gratos. Está a doer tanto. Agradeço. E o sentimento é tão contrário. Agradeço. Porque é um momento em que somos úteis. Está bem? Obrigado pela questão. Mesmo importante. Então, temos o dever de trabalhá-las. Porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem bem orientado. Opa, é uma questão de orientação. Vamos orientar. Em vez de dar expansão às suas tempestades interiores, deve procurar examinar em profundidade a razão pela qual assim se encontra de imediato tentando alterar-lhe o direcionamento. Detalhe. Ela não diz para lutar contra. Certo? Diz uma coisa muito importante. Refreie os ímpetos. Não dê aso a emoções de guerra, de calúnia. Não dê aso. Pare.
para que as consequências externas sejam depois de molde a nós não sabermos controlá-las, porque já foram. Então, em vez de dar expansão, procurar examinar em profundidade a razão pelo qual está acontecendo, para dentro, e depois alterar o direcionamento. Avalia e altera. Eu não quero pensar nisso. O que é que eu estou a pensar? Nisso. Então pensa. Resolve. As emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas, de harmonia ou de conflitos. Isto dava uma encarnação inteira para falar sobre isso. Então nós somos o somatório de inúmeras experiências, diversas vidas, com mágoas, com alegrias, com vitórias, com medos, e está tudo em nós. Tudo. Detalhe. Mas isso é muito difícil, Casimiro. Agora você estragou tudo. Como é que eu vou resolver isso tudo de uma vez só? Não resolve tudo de uma vez só. Por isso é que reencarnamos várias vezes, para ir aplicando novas experiências, e as nossas novas memórias serão sempre melhores do que as anteriores, pelo menos é isso que se espera. Estamos reencarnados não para sermos guiados, guiados pelas experiências do passado, mas pelo raciocínio, entendimento e o desejo de hoje. Assoma em mim o homem velho. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou expandir, vou dar expansão? Não, vou dizer, já não está de acordo com a educação que recebi. Não está de acordo com os valores que eu quero aplicar em minha vida. Então eu vou olhar para isto sem medo, não vou fugir da emoção, vou avaliá-la. Vou trabalhá-la e perceber que esta emoção não é coerente. Minha revolta, ciúme, por exemplo, uma coisa linda, né? Ciúme é uma coisa maravilhosa, não é? O ciúme apimenta sempre uma relação, né? Mentira. Ciúme é uma insegurança, uma falta de percepção do próprio eu mais profundo, um sentimento de posse para com o semelhante, que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então eu sou uma pessoa ciumenta. Você diz, eu sou ciumento. Tudo bem, pode dizer à vontade, mas é bom começar a trabalhar. Lembra que eu disse que às vezes as nossas emoções estão nos lábios, nós não nos apercebemos da importância delas? Então é aí que tem que se trabalhar. Nós vemos, como estava escrito ali, crimes hediondos que ocorrem. É porque nós não trabalhamos as nossas emoções. E ainda por cima, se nos deixarmos levar uns pelos outros, apoiando-nos nos nossos erros, como Jesus dizia, um cego conduzindo outro cego, caiam ambos no buraco. Então temos que perceber quais são os valores que nos movem, não os dos outros. Os dos outros, no limite, e muito bem, são as mensagens do Cristo na sua ética, para percebermos para onde é que nós vamos. Então, cuidado com as emoções. Eu falei essa por um acaso. Ninguém tem ciúmes aqui, não? Não. Gente, se não tivéssemos ciúmes, essas inseguranças, nós nem estávamos encarnados nesta condição. Nós temos. Alguns que já conseguiram se libertar. Maravilha, que bom, fantástico. Aconselho sempre a usar um casaco mais largo para não amassar as asas. É só isto que eu aconselho? Não, porque depois amassa as asas é desconfortável. Não é? Imagine, depois as cadeiras não têm grande espaço. Então, é verdade que está no nosso passado, é verdade isso tudo, mas nós queremos o homem novo, hoje. Hoje. Paulo era impressionante. E é tão bom estudar Paulo, porque Paulo é como nós. Ele tinha uma ideia, ele batalhava por ela, e depois já percebeu que estava enganado, estava pelo lado errado, então começou a mudar. E ele diz uma coisa que nos marca. Ele está a falar com os núcleos nascentes, e em determinado momento ele diz assim: quando quero fazer o bem, quando quero o bem, é um mal que assoma em mim. Ele diz, uau, o que ele quer dizer com isto? E dentro do contexto em que ele está a orientar esse núcleo nascente, ele está a avisá-los de cada vez que vocês quiserem fazer uma coisa boa, a vossa mente virão as emoções equivocadas, porque elas estão em nós. Então é para perseverar no bem. Paulo a dizer isto. Por quê? Porque tem o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, né? Tão sensível muitas vezes. Então quando encontramos Paulo, uma figura a viver a vida como nós, com a força que ele tinha, é facto, a dizer isto, aproxima-nos dele.
E ele também diz, fiz-me fraco junto aos fortes para poder chegar até eles. Né? Então a lógica é esta. Então as emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, é verdade, estão em nós. Então, nesse caso, que nos permitimos o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflitos. Então o passado está em nós, não vamos negá-lo, está bem? Mas não implica que a responsabilidade seja hoje. Não, eu fiz isso porque na outra encarnação eu era assim. Não, isso não vale. Como também não vale dizer os espíritos obrigaram-me a fazer aquilo. Nenhum espírito obriga ninguém a fazer nada. Nenhum. Esqueçam essa ideia. Não sei, foi algo que me tomou o corpo e eu fiz aquilo. Não, você queria e o espírito disse assim, espera aí que eu vou te ajudar. É como uma tribo, não é? Quando vai tudo junto, vamos lá brigar e tal. É assim que funciona. Mas é preciso que eu queira, atenção. Okay? Não se deve lutar contra as emoções. Aqui está. Não se deve lutar contra elas. Mesmo aquelas denominadas prejudiciais. Antes cabendo o esforço, o tal trabalho, para desviar-se a ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou outrem. Ou seja, veio a emoção para processo educativo. Não. Eu tenho a emoção. Mas eu quero ser feliz, eu vou dizer aquilo que eu quero. Eu vou fazer porque eu tenho que me expandir. Não, gente, parem com isso. Isto é... Revista Cor-de-Rosa é uma maravilha, né? Cuidado. Né? O ser feliz, o que importa... Eu adoro esta, eu não consigo passar por esta. Eu quero é ser feliz. Não importa que eu queira construir um castelo de alegrias, um vale de lágrimas à volta. Não importa, eu quero é ser feliz. Gente, para pensar nas consequências. Então eu vou deixar de ser feliz. Não, vai ser mais feliz ainda, porque vai tomar atitudes com consciência. Que amanhã não nos vai cobrar uma atitude deliberadamente prejudicial aos meus semelhantes. É tão simples quanto isto. E eu não estou a dizer para deixar fazer, ou nada disto. Estou a dizer, pensar, refletir naquilo que eu faço, quais são as consequências. Okay? Por exemplo, questão de uma guerra. Vamos pensar nesta, né? Que está à porta. Imaginando que na cabeça de quem organiza isto é o poder. Eu quero é o meu poder. Eu não quero saber quem está à volta. Está na sua razão. Está, na sua razão está. Né? Na sua lógica. Né? Não tem razão nenhuma. Mas está na sua lógica. E nós não nos apercebemos. São essas sandices, essa falta de bom senso, que depois vai nos colocar em caminhos muito difíceis no nosso processo evolutivo. Porque Jesus diz, esta terra não passará até que se pague centil por centil. Ou seja, nós vamos ter que retificar esses erros todos. Todos, sem exceção. Então vamos caminhar no bem. Não lutar contra ela, mas trabalhar para desviar a ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou outra. Eu tenho a emoção, ok? Vou trabalhá-la, mas não vou dar expansão à emoção negativa. A positiva à vontade. Sorrir, abraçar, cuidado também, né? Expandir a alegria, não faz mal nenhum, ok? Inevitavelmente ocorrem momentos em que as emoções nocivas assomam volumosas. É aquele momento em que a gente, como não controlou, perde tudo. Né? Eu adoro o pessoal que diz assim, você com essa atitude você perdeu a razão. Deixa eu só fazer uma pequena reflexão aqui. Quando nós tomamos atitudes intempestivas, revoltadas e por aí fora contra uma coisa que achamos que está errada, nós não perdemos a razão. Okay? Por quê? Se uma coisa está certa, está certa. Se está errada, é errada. Nós não perdemos a razão. O que perdemos é a oportunidade de resolver de maneira madura qualquer coisa e acabamos por arranjar um outro problema, que é da relação. Então, essa ideia de perder razão nem cabe na nossa emoção, porque não é verdade, mas perdemos a oportunidade de fazer as coisas como devem ser feitas. Okay? Nós temos muitos chavões e não pensamos neles. Então, inevitavelmente, ou seja, vão ocorrer situações em que as emoções nocivas assomam volumosas. A indisciplina mental e de comportamento abre-lhes espaços para que se expandam. No entanto, a vigilância ao lado do desejo de evitar-se danos morais oferece recurso para impedir-lhes as sucessivas consequências infelizes. Está aqui o termo. Vigilância. Vigiar as emoções. Eu sei que nestas... Eu vou falar por mim, tá bem? Esta vai doer. Para mim. Nós temos, normalmente, uma coisa que incomoda todos nós é o senso de injustiça. Isto, quando a gente sente injustiça, a gente fica, estou a fazer mal a outro, estão querendo me enganar e por aí fora. Então, eu tenho por hábito
quando vou a determinados locais de atendimento, eu vou em vigilância. Não é em vigilante, eu vou em vigilância. Eu já me conheço. Então, eu vou e vou orando, e vou pedindo. Né? E às vezes não funciona. Se a coisa é muito assintosa, então, o que eu faço? A outra vez, e quando eu vou distraído, então é uma maravilha. Okay? É uma maravilha. Nunca faltar com a educação. Okay? Ser exigentes. Mas às vezes nós somos exigentes à toa. Né? À toa, vá. Podia ser de outra maneira. Nunca perdemos a razão. Perdemos a oportunidade de mantermos pacificados. Então, se nós reconhecemos, eu estou a falar por mim, mas se nós reconhecemos que em alguma circunstância nós não somos tão bons a lidar, vigilância. Fazendo o quê? Orando, pacificando-nos, iluminando a pessoa que vai estar conosco, seja como for, ou na circunstância em que estaremos, para quando lá chegarmos, estarmos com as emoções controladas, pacificadas e vigilantes. Está bem? Ok? Tudo bem? Amigos comudantes? Certeza? Vamos lá. Vamos lá. E isto, por que a vigilância? Porque nós precisamos de disciplina. Ela está a falar que isto acontece pela indisciplina. Nós precisamos de disciplina mental. Regular, conhecer. Repararam que é importante perceber que não dá mesmo para fugir das emoções. Porque elas vão aparecer. Eu sou uma pessoa muito irascível. Eu não posso, tenho que fugir disso. Se eu não estiver vigilante, se eu não trabalhar, eu vou explodir. Por quê? Porque eu reconheço, mas não trabalho a emoção. Tudo bem? Emoção é importante? É a nossa estrutura de relação. As emoções são importantíssimas. São a base daquilo que nós somos e fazemos. Nem sempre é possível evitar-se ocorrências que desencadeiem emoções violentas. Nem sempre é possível. Pode-se, no entanto, equilibrar o curso da sua explosão e o direcionamento dos seus efeitos, preparando-nos através da vigilância. Imagine que nós estamos preparando-nos, né? Bom, esse caso é mais para mim até. Preparamos-nos e por aí fora, e em dado momento, não funcionou, olha, eu não aguentei, explodi, era um vulcão. Mas se eu trabalhar isto antes, eu consigo controlar melhor esses efeitos. Repare que a espiritualidade, nesse caso Joana d'Anjos, não está dizendo assim, você não pode, você tem que ser uma pessoa perfeita. Ela não está dizendo isto. Ela está dizendo justamente, é assim. Nós somos assim. Então por que eu ia ter vergonha de pensar que eu tenho que mudar alguma coisa? Não, eu tenho que mudar. Nós estamos todos no mundo. É? Tudo bem? Simples. Okay? Esta assunção é importante. Aquela ideia de que eu sou bom, nem Jesus quis o epíteto de bom, não é? Sim. Tu que és bom... Sim. Por exemplo, o caso de Jesus, quando viu que o seu templo estava a ser com os vendedores e aquilo tudo, ele próprio teve aquela atitude de tirar tudo para o chão e aquela, ou seja, na altura ele também teve aquela atitude que lhe saiu assim forte, não é? Pelo menos é o que conta a Bíblia, não sei se é verdade, não é? Ok. Aqui é que está uma grande diferença. Primeiro, eu não sei se terá passado mesmo assim, mas é fácil perceber o seguinte. Eu posso chegar diante de qualquer situação, qualquer uma, e dizer, eu quero isto desta forma, isto não pode acontecer de outra maneira, tem que ser assim. Não, está assim, não sei o que mais. Não, eu estou a dizer que era assim. O que é que ocorre aqui? Assertividade, eu sei o que eu quero. Não perco a minha paz, porque sei o que eu quero. Então, mesmo que Jesus, em dado momento, tivesse, saiam daqui, eu não estou a ver Jesus a estar a derrubar as coisas, não estou. A assertividade. Jesus tinha vários discursos. Jesus, quando estava a falar com as crianças, ele falava de uma forma. Ele estava a falar com os fariseus, ele falava olhando nos olhos. Olha, ela sempre fez, né? Mas isto é assim, 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 assado. Mostre-me a moeda. Quem está na moeda? Né? É César. Então dai a César o que é de César. Quando ele está com os discípulos, para vocês eu vou-vos explicar isto, que vocês já entendem. Ou seja, Jesus não era monocórdico. Tinha vários discursos, de acordo com o seu interlocutor. E ali, neste caso, por exemplo, ele é veemente. Agora, se chega ao ponto de violência, não acredito. Isso é Casimiro a dizer. Está bem? Sim, sim, claro. Mas a sua emoção, o que o move a fazer, não se altera. Ele sabe porque está a fazer, ele está a aplicar um discurso veemente e sabe o que está a fazer. Se fôssemos nós, perderíamos as estribeiras. Ou seja, faríamos o ato. Sim. E perderíamos as emoções, ficaríamos doentes com aquilo. Alguém está a imaginar que Jesus... Imagina que Jesus o faz.
olha, quero isto fora, não quero mais. Isto aqui estão a prejudicar a casa do meu pai. Primeiro é um pouco estranho, não é? Porque a casa do pai, Jesus no fundo estava a plantar na terra, no coração das pessoas. E imaginar que terminado aquilo, Jesus ficasse abalado. Ah, meu Deus, porque é que eu fui fazer aquilo? Perdi esse trimestre. Percebe a lógica? Não acredita, mas Percebe? Ou seja, pensar o todo. Está bem? Raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente neutro em uma situação conflitiva, especialmente quando o seu ego é atingido. Opa! Ui, dava trabalho. Por que numa discussão alguém começa a gritar? Ou justamente porque sente-se fragilizado e não tem razão. Normalmente é o que acontece. Sim, quer ter razão, não quer dizer que tenha razão, mas quer. Quer ganhar a contenda, não é? Isto acontece muitas vezes. A minha insegurança faz com que a emoção se descontrole e depois estejamos a discutir. Reparemos, eu não vou dizer isto ipsiverbis, ou que é sempre assim, vá lá. Mas normalmente quem se exalta é porque sente-se inseguro. Porque quem está bem diz o que tem a dizer de forma firme, vigorosa, mas não precisa de palavras agressivas e por aí fora. E estes são momentos em que, se acontecer connosco, que isto aqui é o que importa, não é com os outros, porque eu não vou educar ninguém, atenção. Nós educamos os nossos filhos por um dever maravilhoso, é facto, mas não educamos ninguém. Às vezes é isso que causa muitos conflitos. Marido não educa esposa. Esposa não educa marido. E isto gera muita confusão. Não, porque ele tem que fazer assim, ela tem que fazer... Calma, gente. Bom, isto daria outra conversa, não é? Então, perceber que o nosso ego muitas vezes é que é ferido. O ego é aquela capa de interesses que nós temos. Vou falar desta forma, tem várias maneiras de lidar com isto. Mas é aquela capa dos nossos interesses. Interesses, eu não estou a falar valores. Quando são valores é o senso da injustiça. E nós indignamos de forma correta. Porque é uma indignação, não pode ser indignação toda hora, senão isso é patológico, tá, né? Eu posso me indignar, uma ofensa, uma violência contra uma criança, eu indigno. É normal. Faz parte do nosso ser. Ninguém está aqui amorfo de sentimentos. A lógica, a referência que se faz é como é que eu estou a olhar para as coisas, como é que eu as vou gerir emocionalmente. Então, quando eu tenho o ego prejudicado ou cheio dos meus interesses, o que acontece é que eu penso, está a ferir-me. Alguém me ofende. Não está a ferir a mim. O meu eu profundo nem se ofende. Por quê? Primeiro eu devo pensar, a ofensa é justa? Não. Então passa. A ofensa é justa? Então não é uma ofensa, é um alerta. Então vou trabalhar. Mas quando eu me ofendo por uma coisa que aparentemente não é justa, primeiro perco o bom senso, o que é um contrassenso. São os meus interesses, é o meu orgulho, a minha vaidade. Isso é que foi tocado. É sempre aí que toca. Jesus não tinha orgulho nem a nossa vaidade. Então, fizeram o que fizeram, ele manteve sempre o mesmo. Maturidade. E ele sendo o nosso exemplo, é aí que temos que trabalhar. Nem sempre é possível evitar-se então as ocorrências que desencadeiam emoções violentas. Mas pode-se equilibrar esse curso. Quando ela diz, raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente neutro em uma situação conflitiva, Joana está a nos chamar a todos. Gente, da vida. Então o que vamos fazer é perceber que é o nosso ego que é atingido. Então não é o que o outro fez, não é a situação externa que eu vou resolver. É o meu ego. É o meu íntimo. Eu domino o que eu tenho em mim. Nos outros é obra de Deus e cada um domina o seu. Simples isto. Reparem quando eu disse, eu não vou educar o outro, é para nós percebermos que a nossa paz só depende de nós. Se o outro não se modifica, eu vou continuar doente? A lógica aqui é perceber qual é a nossa responsabilidade. Então, pode-se, no entanto, evitar que se expanda o sentimento hostil, o tal que é comum que aconteça, administrando-se as reações que produz, mediante o hábito de respeitar o próximo, de tê-lo em trânsito pelo nível de sua consciência, ter essa consciência desperta, se em fase primária ou desenvolvida.
torna-se fácil, desse modo, superar primeiro o impacto e corrigir-se o rumo daquele que se transformou em emoção de ira ou de raiva. Ou seja, o detalhe está aqui. Habituarmos-nos a respeitar o próximo. Eu acabei de dizer, eu não educo ninguém. Se isto ficar só nos meus lábios, eu vou continuar a fazer a mesma coisa. Eu não respeito o próximo. Então, quanto mais eu criar estes hábitos de respeitar os nossos semelhantes, menos explosões eu vou ter, porque eu respeito enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Reparem que isto, no fundo, é simples. Eu ando sempre com as emoções desencontradas. Comece a respeitar o próximo. Aí eu não respeito. Aí vem uma explosão emocional. E eu continuo a reclamar do efeito. Mas eu posso trabalhar isto no dia a dia, passando a respeitar o próximo, enquanto meu irmão, enquanto filho de Deus. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu. Quando digo Pai nosso, é de quem? Todos. Todos. É lindo, não é? Isto é uma poesia, gente. É uma poesia. Este chamamento de Jesus, porque nós procuramos Deus, não contem para ninguém, está bem? Nós muitas vezes procuramos Deus para atender aos nossos interesses. Senhor, protegei-me, protegei os meus filhos, continua a ser o meu interesse. Protegei a minha família, a minha casa e por aí fora, não é? Livra-me do mal, afasta os maus. Mas Deus é Pai de todos. Inclusive daquele que eu entendo que é mau. Que é mau, melhor dizendo. Mesmo esses. Então eu não vou pedir para afastá-los. Eu vou pedir para envolvê-los em luz. Eu estou a respeitar o próximo. Filho de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Tudo bem? Ora, só isto é uma terapia. Eu vou passar a respeitar o próximo. Minhas emoções vão se equilibrar. Quem disse isto? Jesus. Jesus tem a vantagem enorme sobre tudo. É que ele disse, e no alto do madeiro foi exatamente o que ele disse. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não pediu para se afastar de nós. Oh, Pai, tira-me daqui que eu já não nos aguento. Não é? Não. Pai, perdoa-lhes. Se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispões, é possível exercer um controle sobre as tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Opa! Emoções do bem podem ser prejudiciais? É quando nós perdemos a noção. Ficamos tão empolgados, fascinados, que não vemos as coisas. Não quero ir muito por aqui, porque eu prefiro estas, não é? Estas edificantes. E ela diz, quando equilibradas. Okay? Porque aí a gente diz assim, eu vou brincar, isso vai ficar gravado, depois eu vou ter problema. A minha esposa, a minha amada esposa, quando me conheceu, ela diz isso até hoje. Meu Deus, onde é que este rapaz vai parar? Acreditando nestas coisas, ele vai ter muitos problemas na vida. E é verdade. Porque o que acontece é que nós iluminamos tudo à volta e depois é preciso ter bom senso. Não é? Mas a força da juventude é normal. É preciso que nós acreditemos no que vamos fazer. Não é? Então, mesmo as emoções devem ser, mesmo as positivas, devem ser equilibradas. Está bem? Mas referir aqui, é possível exercer o controle sobre as tuas emoções. É possível. E vamos fazê-lo. Está bem? Aliás, é para isso que estamos aqui hoje. No fundo, é isto. Quando são cultivadas as reminiscências das emoções danosas, há mais facilidade para que outras se expressem ante qualquer circunstância desagradável. Ok? Ou seja, se eu não cultivar as novas e mantiver as antigas, tudo vai se entornando. Está bem? Vai ser sempre um momento de decisão. Quando é que eu quero mudar? É agora. Percebem bem? Simples. O que é que Joana está aqui a dizer, gente? Vigilância. Se você tem emoções que não são boas, comece a cultivar outras já. Não espere. Porque senão elas vão assomando. Umas atraem outras. Eu fico revoltado. Gorete. Eu fico revoltado com a Gorete. É sempre com a Gorete. Então, ai meu Deus.
Fico revoltado com a Gorete, estouro, né? Criei uma sintonia. Nem é com a Gorete, é com entidades espirituais do mesmo teor, ou desequilíbrios do meu passado, trazendo as sementes e aqueles clichês mentais que estão arquivados, eu trago ao de cima. Eu vou ficando mais doente. Então para, respira, controla-te. Faz as coisas de outra maneira, para que a sintonia seja melhor, para que nós aplaquemos essas emoções anteriores e coloquemos novas experiências no lugar. É só um trabalho de mudança. Então, não esquecer que se eu não fizer um travão nessas emoções negativas, as circunstâncias à volta vão piorar e fica cada vez mais difícil. Então, para. Okay? Para. E começa de novo. Isso é possível mediante o cultivo de pensamentos de paz e solidariedade. Pronto. Aqui já está a nos dizer o que é para fazer. Está bem? Criando um campo mental de harmonia, capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Ou seja, a partir do momento que eu começo a treinar, a colocar isso em mim, vai acontecer naturalmente. Nós somos filhos de Deus, a essência divina está em nós, e é essa que nós vamos fazer com que assome diante das relações. Está bem? Então não tenhamos medo, né? Gandhi afirmava que não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo, o que corresponde ao comportamento pacífico encarregado de desarmar o ato agressivo de quem se faz adversário. Muda. Eu estou revoltado com fulano. Gente, eu sou espírita. Eu conheço coisas que pouca gente conhece. Então, se eu tenho essa emoção, deixa de dar razão a si próprio. Não faz filme. Chico Xavier disse uma vez que não era conveniente nós darmos ninho aos pensamentos negativos. Não acolhê-los como quem acolhe um passarinho. Não fazer isto. Veio o pensamento, avalia e está logo. Não é para fugir do pensamento. Avalia, está bem? E até logo. E assim nós vamos conseguir alterar o processo. Está bem? Eis porque a resistência passiva consegue os resultados excelentes da harmonia. Ou seja, eu não luto contra, trabalho a favor. Ou seja, não vou fazer com que os efeitos dessa revolta ou dessas emoções desencontradas avancem e vou ficar melhor. Provavelmente o outro inimigo não entenderá de momento a não violência daquele a quem aflige. Mas isso não é importante, sendo valioso para aquele que assim procede, porque não permite que a insânia de fora alcance o país da sua tranquilidade interior. Poético. Perceberam? Alguém quer que eu leia outra vez? Aproveita agora, porque se alguém viajou na maionese, não percebe. Tá aí. Né? Nós estamos aqui no centro. É que isto é profundo. Então vamos lá. Eis porque a resistência passiva consegue os resultados excelentes da harmonia, que é o que buscamos. Provavelmente, o outro, o inimigo, que não é nosso inimigo, ele tem-nos como inimigo, nós não temos ninguém como inimigo, não entenderá de momento a não violência daquele a quem aflige. Mas isso não é importante, sendo valioso para aquele que assim procede, para nós, porque não permite que a insânia de fora alcance o país da sua tranquilidade interior. E aí eu fico preparado para ajudar verdadeiramente a mudar uma situação. Porque se eu entro no turbilhão, eu não consigo ajudar ninguém. Eu só me prejudico junto. Olha a responsabilidade, gente. Certeza que vamos ficar amigos depois disso? Sim? Certeza? É bom. A problemática apresenta-se como necessidade de eliminar os sentimentos negativos, o que não é fácil. É lindo, né? Quando ela passa para o nosso lado, né? Tornando-os mais eficientes, diluí-los mediante outros de natureza harmônica e saudável. Acredita-se que a supressão da angústia, da ansiedade, da raiva proporciona felicidade. Não será com o desaparecimento de um tipo de emoção que se desfrutará imediatamente de outra. É um processo de substituição. Eu vou aplicando novas emoções, ficando feliz com elas, e as outras vão desaparecendo. Tudo bem? Simples? Certeza? A questão deve ser colocada de maneira mais segura, trabalhando sim pela eliminação das emoções perturbadoras, porém, ao mesmo tempo, cultivando-se e desenvolvendo-se aquelas que são as saudáveis e prazenteiras. Vai trocando o líquido que está no vasilhame, né? Água limpinha, fica tudo bem. Sim, assim. Nossas emoções. Lindo, não é? É fantástico.
não se torna suficiente, portanto, libertar-se daquilo que gera mal-estar e produz decepção, mas agir de maneira correta, a fim de que se consigam alegria e estímulo para uma vida produtiva. Sempre, agora, já não estamos a pensar nas coisas ruins. O que vamos fazer? Viver por viver é fenômeno biológico, automático. No entanto, é imprescindível viver-se em paz, bem viver-se, em vez do tradicional conceito de viver de bem com tudo e com todos, apoiado em reservas financeiras e em posições relevantes, sempre transitórias, porque o que conta é o que está cá dentro. Pensa-se que é uma grande conquista não se fazer o mal a ninguém. Sem dúvida que se trata de um passo avançado. Entretanto, eu gostei do avançado. Ela podia ter dito só um passo, que eu acho que seria mais honesto, né? Mas a Joana é ela, nossa amiga, não é? Entretanto, é indispensável fazer-se o bem, promover-se o cidadão, a cultura, a sociedade, ao mesmo tempo, elevando-se moralmente. É o nosso trabalho. Reencarnamos para isso. Quando se está com a emoção direcionada ao bem e à evolução moral, se temos esta vontade, o pensamento torna-se edificante e tudo concorre para a ampliação do sentimento nobre. Gente, é uma sintonia com a espiritualidade quando queremos fazer o bem, porque eles estão sempre conosco. Eles investem em nós. O inverso também ocorre porquanto o direcionamento negativo, as suspeitas que se acolhem, a hostilidade gratuita que se desenvolvem, contribuem para que o indivíduo permaneça armado, porque sempre se considera desamado. É? Mediante o cultivo das emoções positivas, vamos trabalhar nisto, aclara-se a percepção da verdade, das atitudes gentis, dos sentimentos solidários, enquanto que a constância das emoções prejudiciais faculta a distorção da ótica em torno dos acontecimentos, gerando sempre mau humor, indisposição e mal-querença. Tudo bem? Sempre a mudar. Quando se alcançar o amor altruísta, haverá o sentimento da real fraternidade e o equilíbrio se estabelecerá no ser em busca de si mesmo e de Deus. Ou seja, eu paro de criar climas negativos para poder alçar voos, quer emocionais, mentais, e é essa busca. Para terminar, Jesus permanece como exemplo máximo do controle das emoções, não se deixando perturbar jamais por aquelas que são consideradas perniciosas. Em todos os seus passos, o amor e a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando o biótipo ideal, guia e modelo para todos os indivíduos. Jesus é a nossa referência. Traído e encaminhado aos seus inimigos, humilhado e condenado à morte, não teve uma emoção negativa, mantendo-se sereno e confiante, lecionando em silêncio o testemunho que é pedido a todos quantos se entregam a Deus e devem servir de modelo à humanidade. Não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam, tal é a missão do homem e da mulher inteligentes da Terra. É esse o nosso trabalho a fazer com as nossas emoções. Questões? Eu tenho uma experiência, já agora quero partilhar, que é assim. Aprendi já há alguns tempos, quando está numa reunião e quando os ânimos começam a se exaltar, e eu penso assim, vou à casa de banho e tal. E o que é que eu faço? Eu vou para um sítio, como tem que ser a casa de banho, obviamente, onde faço a respiração do yoga, aquela respiração que inspiro 2, inspiro 4, isso é para educar. Controle-se. Controle, ou seja, baixo o meu nível de vibração. E então o que é que acontece? Quando eu chego à reunião, eles estão a vibrar aqui e eu estou a vibrar aqui. Ou seja, aquela situação que antes podia estar a perturbar, deixa de perturbar precisamente. E depois, numa determinada altura, eu digo alguma coisa, não é, por acaso, e então ficam todos muito admirados, olha, o Ferro agora disse uma coisa. Ou seja, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa questão da vibração das pessoas, não é? Quando as pessoas começam cada vez, lá está, eu disse há pouco, evitarem-se, começam a vibrar cada vez mais, não é? E nós não podemos ir nesse filme, porque senão vamos também, mais cedo ou mais tarde, entrar nessa... Eu faço isso, por acaso, nas reuniões e tenho dado bem com essa situação. É o autocontrole. O que o Ferro disse é interessante que há muitas técnicas para se fazerem as coisas. Sim. O que é importante é ter a vontade de fazer as coisas. Depois as técnicas pode ser esta, pode ser uma simples prece, pode ser um momento de calma interior,
Então, o importante é isto, é estarmos lúcidos. Mas nós só percebemos isto se antes de qualquer reunião, até na conversa com o marido ou com a esposa, bem? É preciso perceber o que é que nós queremos e pacificarmos-nos. Está bem? Que é para perceber qual é o objetivo que eu quero. E esta paz interior depois vai se refletir em qualquer empreendimento que façamos. Está bem? Alguma questão? Retaliações não houve, ainda bem. Agora, levamos em material. O que é que eu vou vos pedir? Nós vamos fazer a oração para encerrar o trabalho. E eu quero recordar um dos momentos, e eu gostaria que vocês fixassem isto. Jesus tem muitos momentos em que ele aplicou tudo isto que aqui está a ser dito e que Joana acaba por reforçar. Há um momento muito especial. Chocante para uns, mas muito especial. Quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, podemos até imaginar, para quem já viu filmes e por aí fora, Pôncio Pilatos diz, então, tu és o rei dos judeus. Era uma zombaria. Não é? Jesus estava naquela condição, a ser apulpado pelos próprios judeus, em vestes de criminoso, com uma coroa de espinhos. Gente, quando se fala em coroa de espinhos, eram mesmo ferros que eles foram... Não é? A gente pensa assim, uma coroa de espinhos. Vamos à realidade das coisas. Foi muito cru o processo, muita crueza. Então Jesus, ainda sereno, e sempre sereno, ao invés de dizer assim, não, eu sou rei deles, eles não me querem, né? Embora ele tenha dito, né, que aqueles que fossem do seu reino defenderiam, né, mas era moralmente falando. E ele diz assim, tu o dizes, tu és o rei dos judeus, né? Então tu é que és o rei dos judeus. Ele diz, tu o dizes, e mantém a sua serenidade. E um soldado que estava à beira de Jesus, indignado pela maneira com que Jesus, aparentemente, Jesus terá falado com Pôncio Pilatos, esbofeteia Jesus. E Jesus pergunta ao soldado, por que me bateste? Esse é um momento épico para a nossa educação espiritual, para a educação das nossas emoções. Jesus não se deixou perder por um ego ferido, por uma violência física, e olha para o próximo como filho de Deus. E pergunta-lhe, por que me bateste? Nós vamos chegar lá. Haverá tempo em que nós vamos conseguir vencer a nossa apreensão, nossa insegurança, e vamos chegar lá. Não precisará ser fisicamente, mas emocionalmente falando, no trato. Diz-nos a espiritualidade, através destes livros psicografados impressionantes, em que, quando Jesus faz essa pergunta, ele pergunta sinceramente. Ele está a olhar para o soldado, ele mergulha no seu olhar. E o soldado começa a ver o seu estado de família. Muitos problemas em casa. Falta de segurança, agressividade. Então, o que ele fez foi uma explosão do que ele tinha dentro dele. Ele esbofeteou Jesus, não pelo que Jesus disse ou por ser Jesus. Era o que ele tinha no seu íntimo. Então, nós temos duas coisas para aprender. Estudar o que vai no nosso íntimo, para saber qual é o potencial das nossas atitudes perante o próximo, em qualquer circunstância, e depois Jesus. E o depois não é numa ordem crescente, porque o principal é o que Jesus fez, que é aquilo que nós queremos também vivenciar em seu tempo. Muitos de nós podemos dizer, isso é um exagero, isso não é possível. É a nossa bitola ainda. De pensar que aquilo que não conseguimos é impossível conseguir. Nós vamos conseguir. Então, por que me bateste? Olha a serenidade, a segurança. Então, vamos orar. E vamos buscar esse mesmo Jesus. Que vem até nós, conhecendo-nos como ninguém, a não ser o Pai. Sabia nossas histórias, nosso nome, lia e lê cada um de nós.
esses momentos são tão fortes na nossa história que eles estão vivos, magneticamente falando, permanecem. Qualquer um de nós pode ir lá, pode ir a esse momento, a esse lugar, direcionado por uma vontade sincera de aprender. Chico Xavier faz uma dessas viagens. E vai ter com esse período da paixão do Cristo, e tão emocionado, perde os sentidos e retorna, depois despertando no corpo físico, deixando-nos um testemunho de que a força e o exemplo de Jesus permanecem realmente vivos. Principalmente nos corações e nas mentes que acolheram Jesus naquela época e fizeram com que hoje pudéssemos estar aqui reunidos, passados 2000 anos, a conversar a respeito do seu exemplo. Jesus está no mercado, a caminhar entre o povo, ombro a ombro, com muita gente. E em dado momento, Jesus diz: alguém me tocou. Seus seguidores atônitos dizem: como? Alguém te tocou? Todos te tocam? Ele diz: senti sair virtude de mim. Eis que uma senhora que estava doente há muito tempo diz: fui eu, Senhor, e estou curada. A confiança é essa certeza. Deu-lhe a oportunidade de conhecer Jesus, de perceber a importância e o quão bem nos pode fazer, não só fisicamente, mas essencialmente com as nossas emoções, que agora desejamos equilibradas e pacificadas. Neste momento estamos a receber a presença do nosso anjo da guarda, de cada um, nossos benfeitores. E a paz se instala cada vez mais. Querido Jesus, neste momento em que buscamos a Tua figura excelsa, Teu olhar amigo, buscamos-Te para dizer-Te que hoje queremos mesmo conhecer a Tua mensagem. Acalmar o nosso coração. Tanta azáfama, tanta correria. Precisamos parar, Jesus, para preencher a nossa alma, o nosso coração, de emoções saudáveis. Dizemos-te isto, Jesus, não é para fugir das coisas do mundo, não. É para vivê-las com essa paz, com essa harmonia, mantendo a alegria, mesmo que juvenil, em nossos corações. Ver com alegria as coisas do mundo, de forma a vivê-las de forma sã, serenas. E em Tua companhia o conseguimos fazer. Vamos aguardar em silêncio durante alguns instantes. Cada um de nós vai orar, pedindo, louvando, agradecendo, com calma e serenidade. Vamos todos, a seu modo, conversar contigo durante alguns instantes.
agradecidos pela oportunidade. Os diversos pedidos aqui feitos são ouvidos e tratados. Percepcionam as emoções de gratidão. Irmãos nossos que se beneficiam também pelas orações, irmãos que estão encarnados, frutos de nossa atenção, outros que se encontram na espiritualidade e que recebem o nosso abraço, o nosso carinho, absolutamente confiantes na providência divina. E aproveitamos que nossos pensamentos se unem e rogamos por toda a humanidade, Jesus. A nossa rogativa vai sempre em forma de gratidão, pois sabemos que é assim que acontece. Mas deixa-nos pedir, faz-nos bem rogar-te o amparo para aqueles que também se antagonizam à tua mensagem, para que aqueles que lutam contra o bem sintam que as portas desse mesmo bem estão sempre abertas, acolhedoras, fraternas, pacificadas, sem julgamentos. Seja a tua paz, Jesus, a nossa paz, a paz de todos os nossos irmãos. Todos. E que assim seja, querido amigo.